Tudo sim. Ah, que bom. O pessoal até agora ainda não, parece que ainda não acordou, né? Parece que ainda estão dormindo. E aí, com você, tá tudo bem com a sua família? Estão sim. Ah, que ótimo. Ó, se cuide, viu? Eu tava olhando as notícias de ontem para cá. A nossa quarentena, a pandemia aqui no Brasil, o ápice vai começar exatamente agora. Então, assim, os hospitais vão começar a lotar exatamente agora. Então, tome muito cuidado, você e sua família. A gente tem que tomar um cuidado danado, porque hospitais lotados, e se a gente contrair qualquer tipo de doença, principalmente essa, né, vai complicar muito a vida das pessoas que estiverem doentes. Então, pessoal, bom dia, Jéssica, bom dia, João Pedro, tudo bem? Tranquilos? Bom dia. Bom, sim. Que bom, então. Pessoal, bem-vindos. Espero que todos estejam bem, suas famílias também, se cuidem, porque o problema maior nós vamos começar a enfrentar a partir de agora. Os índices de pessoas mortas por causa do Covid só está aumentando, então, aparentemente, o pico está começando agora no Brasil. Então, a gente tem que se cuidar pra caramba mesmo. Então, se vocês precisarem sair de casa, com máscara, álcool em gel toda hora, evitem pegar pessoas, porque é muito importante a gente se preservar, tá bom? Pessoal, olha só, nós fizemos a nossa avaliação semana passada, vocês já viram, não sei se vocês já entraram no sistema, mas eu já fiz o lançamento tanto dos trabalhos que vocês fizeram até agora, como também a nota de vocês, tá? E assim, por mais que as notas de alguns estejam baixas, isso é natural, tá? Principalmente no curso de Direito, principalmente comigo. Por quê? Porque eu mostro para vocês a realidade de concurso público, de provas da OAB e etc. Tá? Mas quem tem, porventura, alguém tenha ficado com nota abaixo da média, podem ficar tranquilos, que é a Anhanguera, a Croton Anhanguera, ela tem todo um sistema voltado para o aluno. Tá? Principalmente para o aluno ter essa possibilidade de recuperar de forma mais fácil, mais tranquila. Então, é importante que, a partir de agora, nós vamos começar o segundo bimestre hoje, tá? E toda matéria que nós trabalharmos, ela vai cair na nossa prova presencial. Então, é muito, mas é muito importante que vocês comecem a se preparar para a nossa prova presencial, tá? Que deve acontecer na primeira semana de junho, ok? A partir de agora, hoje, principalmente hoje, eu vou fazer uma revisão do primeiro bimestre, porque vocês não estavam tendo acesso ao AVA, não estavam vendo todas as ferramentas do AVA, e foi tudo resolvido esse final de semana, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma pendência no DCA, vocês vão ter acesso a todo o material do AVA. E é muito importante que vocês já saibam como trabalhar no AVA. Por quê? Essa nossa disciplina, ela é AMI, tá? Isso significa o quê? Significa que todo o material é fornecido pela instituição, tá? Então, se vocês entrarem agora no AVA, vocês vão ver na unidade 1 que tem inclusive o nosso livro de direito constitucional. Tá? Um livro todo trabalhado pensando exatamente nas matérias mais importantes que o aluno precisa conhecer. Além disso, se vocês já começaram a entrar no AVA, vocês vão ver que cada unidade ela tem atividades. Ela tem atividades para cada uma das sessões e no final sempre vai ter uma avaliação. Então é muito, mas é muito importante, até mesmo para que vocês tenham uma boa nota, que vocês façam essas atividades, que vocês entrem no AVA toda semana, tá? E façam essas atividades, porque faz parte da nota dos senhores.
tá? É muito importante isso para que vocês, no final, vocês consigam uma aprovação sem precisar de prova de exame, etc. Tá? Hoje, o que eu vou fazer? Hoje, tem algumas informações, como vocês entraram, essa turma começou um pouco mais tarde, praticamente quando nós começamos já tinha já um mês de aula. Então, veja, hoje eu vou fazer uma revisão de tudo que é importante a respeito das matérias do primeiro, da unidade 1 e da unidade 2, tá? Porque são 4 unidades. Unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. E cada uma dessas unidades tem sessões, tá? Então, o que eu vou fazer? Até mesmo para que eu possa ajudá-los, para que vocês não fiquem com um conteúdo muito grande para a nossa prova final, hoje eu vou fazer essa revisão de assuntos que vocês precisam lembrar, que vocês precisam dominar, porque vai ser cobrado depois nas matérias que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem. Então, hoje eu vou fazer essa revisão, vou trabalhar com vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, me falem na hora, tá? Para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida. E a semana que vem nós vamos seguir o nosso livro, tá? O livro que está no AVA. E esse livro nós vamos trabalhar exatamente as unidades 3 e 4, tá? As unidades 3 e 4 e todas as sessões que são ali, tanto na unidade 3 e na unidade 4, tá bom? Certinho? Certinho. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz aqui, eu coloquei pontos chaves desses resumos. Ou melhor, eu fiz um resumo com esses pontos chaves aqui do que tem no livro dentro do AVA, tá? Então, nós vamos trabalhar exatamente com esses pontos. Tudo que está aqui está no nosso livro. Lá no livro, ele tem conceitos, tem exemplos, tem casos, então fica muito mais fácil depois para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai direto no nosso livro, no AVA, que está disponível para vocês. De forma gratuita, vocês não precisam pagar absolutamente nada, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, vocês precisam saber o que vem a ser sobre a reforma da Constituição e sobre a mutação constitucional, que são situações distintas, tá? Então, veja, até agora, nós já falamos que a Constituição, ela, principalmente a forma de criação de um Estado novo, e aí nós temos aqueles elementos, né, que nós já trabalhamos, que é o território, que é o povo, que é o poder. Então, veja, toda vez que surge um Estado novo, nós falamos em poder constituinte, tá? Esse poder constituinte, quando surge um Estado novo, nós falamos em poder constituinte originário. Então, se a gente for lembrar, e nós já estudamos sobre isso, sobre as constituições do Brasil, as 7 constituições do Brasil, nós sabemos que a Constituição que gerou a independência do Brasil, a independência de Portugal, foi a de 1824, tá? Então, nós podemos colocar o seguinte, que o poder constituinte originário foi a de 1824, tá? Ou seja, é onde surge pela primeira vez a independência do nosso Brasil, ok? Depois de 1824, nós temos o quê? Nós temos várias outras constituições, tá? Que os doutrinadores chamam de pós-fundacional ou constituições revolucionárias, tá? Então, nós podemos ver que ali, de 1891, foi uma revolução, tá? Em que eles não queriam mais aquele sistema, ou a monarquia, e foi implementado o presidencialismo, tá? E todas as outras depois, se nós formos analisar, sempre houve um movimento revolucionário aqui dentro do Brasil, tá? Então, veja, a Constituição originária de 1824. Todas as demais constituições nós podemos classificá-las como pós-fundacional, ou seja, são constituições depois da fundação do Brasil, ou também chamada de revolucionárias, ok? Pois bem, nós sabemos que a nossa última Constituição é a Constituição de 1988, que está vigorando até os nossos dias, tá? Então, veja,
quando nós temos um texto constitucional, é muito importante que a gente saiba o quê? Se esse texto constitucional, se existe a possibilidade de mudança desse texto constitucional. Por quê, pessoal? Se nós formos analisar, por exemplo, a Constituição norte-americana, a Constituição norte-americana, ela tem, salvo engano, 7 artigos e são imutáveis. Mas na Constituição americana, eles permitem que eles criam emendas a esses artigos considerados imutáveis, tá? Então, veja, lá, esse processo... Só um momento. Esse processo de modificação da Constituição norte-americana é muito, digamos, é complicado você ter uma Constituição que não acompanha a evolução da sociedade, tá? Então, ela fica extremamente precária, arcaica. No nosso caso, do direito brasileiro, a nossa Constituição, ela permite, sim, que haja modificações, tá? Então, assim, a nossa Constituição, ela acaba acompanhando a evolução da sociedade. Então, o que foi decidido em 1988 pelaquela Assembleia Constituinte, liderada por Ulisses de Guimarães, presidida, melhor dizendo, por Ulisses de Guimarães, ela, se a gente não tivesse a possibilidade de modificá-la, o que foi decidido em 88, nós tínhamos uma consciência. Hoje, em 2020, a nossa consciência é outra. Os nossos desejos são outros. Os nossos desafios são outros, tá? Então, por isso que é necessário que as constituições acompanhem a evolução da sociedade. E é por isso que a nossa Constituição se permite que haja essa modificação, tá? Tanto é, só para vocês terem ideia, de 1988 para cá, nós temos mais de 100 emendas à Constituição. Olha o tanto que isso é importante. Mais de 100 emendas à Constituição, tá bom? Pois bem, mas antes de falar sobre o poder constituinte derivado, porque olha só, nós temos um poder constituinte originário e nós temos um poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele que implementa uma nova Constituição. Tá? O poder constituinte derivado, aí nós temos 3 situações. Nós temos aqui o revisor, o reformador, né? E por último, o decorrente. Mas lembre, antes de adentrar o poder constituinte derivado, é importante que vocês lembrem as características do poder constituinte originário. Tá? Então veja, para a gente já fazer a diferenciação do poder constituinte originário do derivado. O poder constituinte originário, ele possui como características: ele é inicial, ele é ilimitado, ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é permanente. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que o poder constituinte originário, ele é inicial. Ele quer dizer o quê? Que é como se não houvesse nenhum outro estado antes dele. Tá? Ele não respeita absolutamente nada. Então, veja, o poder constituinte originário, ele pode ser revolucionário. Então, a partir do momento que vem uma revolução e tira as pessoas que estão no poder e implementa coloca outras pessoas no poder e faz uma nova Constituição, essa nova Constituição, ela não respeita absolutamente nada. Então, veja, no Brasil, hoje é permitido a pena de morte? Não, não é permitido. Com uma nova Constituição, é possível implementar a pena de morte? Sem dúvida, sem problema nenhum. Hoje, não só a Constituição, como o nosso Código Penal não permite o quê? Que haja o aborto. Uma nova Constituição pode permitir o aborto? Também. Então, assim, uma nova Constituição pode permitir, inclusive, veja, nós já tivemos o período de escravidão, tivemos a escravidão dos negros. Nós podemos implementar uma escravidão dos brancos? Numa nova Constituição, em tese, pode. Tá? Por quê? Porque ela é inicial, ela é ilimitada, ela não encontra limites, tá? Ela é autônoma, ela é incondicionada e ela é permanente. Porque a Constituição, a ideia de uma Constituição, é que ela perdure por todas as futuras gerações. Tá? Então, assim, é muito importante que vocês saibam dessas características a respeito do poder constituinte originário ou revolucionário. Toda vez que surge uma nova Constituição, ela não encontra limites, tá? Nós falamos assim em termos de
em termos de conceito, em termos de doutrina. Mas, na verdade, pessoal, nós sabemos que toda a Constituição tem limites, mas são limites implícitos, são limites impostos pela sociedade da época. Tá? Então, veja, toda vez que acontece uma revolução, a sociedade daquela época, ela tem o quê? Toda uma cultura, e essa cultura, com certeza, vai espelhar nessa Constituição, tá? Mas isso é só para que vocês saibam que, teoricamente, é inicial, é limitado, é autônomo, incondicionado e permanente. Mas pode haver limites? Sim, são limites implícitos do próprio povo que toma o poder, ok? Até aqui, alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora sim, poder constituinte derivado, pessoal. Poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado, então veja, o nome já diz alguma coisa, derivado, ele deriva da própria Constituição, tá? É a própria Constituição que vai determinar como ele vai funcionar. Então, veja, um poder constituinte derivado, ele é subdividido em revisor, em reformador e em decorrente, tá? Nós temos essas três situações: revisor, reformador e o decorrente. O revisor, pessoal, nós temos o artigo 3º da DCT, tá? E eu vou levar vocês agora para a Constituição Federal, exatamente para que vocês vejam esse artigo. Então, veja, olha só, isso aqui é a nossa Constituição Federal, eu sempre entro no site do Planalto, é o site da presidência, porque nele as leis, vocês sempre vão encontrar leis extremamente atualizadas, elas são atualizadas segundo a segundo, tá bom? Então, veja, se você, na hora que você entra aqui, se você quiser saber, por exemplo, quantas emendas a nossa Constituição de 1988 já sofreu? É só você clicar. Na hora que você clica, olha só, a última emenda à nossa Constituição aconteceu no dia 12 de dezembro de 2019, que foi a emenda de número 105, que houve um acréscimo ao artigo 166A da Constituição Federal. Tá? Então, veja, foi a nossa última emenda, tá bom? Pois bem, aqui eu quero exatamente o que? Os atos das disposições constitucionais transitórias. Na hora que eu clico, ele vai direto para ele, tá? Lembrando que a nossa Constituição, só mostrar aqui para vocês, ela possui 250 artigos. Então, nossa Constituição é dividida em preâmbulo, que nós vamos estudar ele daqui a pouquinho. Depois nós temos os artigos, né, do artigo 1º ao artigo 250, que nós vamos encontrar em várias situações. E depois tem os atos das disposições transitórias e constitucionais. São 3, tá? Ela é dividida em 3 partes. Pessoal, por que existe esses atos das disposições constitucionais transitórias? Porque a nossa Constituição de 88, ela não é originária, ela é revolucionária. Tá? Ela é pós-fundacional, ou seja, já existia várias leis antes, já existia um regime jurídico já pronto. Então, veja, quando surge a nova Constituição, apesar que doutrinariamente a gente fala é como se surgisse um novo Estado, mas ele não surgiu do dia para a noite. Foi uma construção histórica até chegar na Constituição de 1988. Então, o legislador da época, a Assembleia Constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte, ela tinha uma preocupação muito grande de quê? De manter a continuidade normativa de leis que eram compatíveis com o texto da Constituição, principalmente para regular situações fáticas e jurídicas, tá? Exatamente para que as pessoas não perdessem direitos. Então, por isso que foi feito esses atos, as disposições constitucionais transitórias, exatamente para fazer o quê? Uma transição da legislação antiga para a legislação atual de acordo com a Constituição de 88, tá? Por isso que existem esses atos, as disposições constitucionais transitórias, ok? Pois bem, veja o artigo 3º. O que previa o artigo 3º?
A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa Constituição é de 88. De 88. Então, veja, em 93, em 1993, a Constituição já previu. Então, imagine, vamos voltar, imaginemos que hoje seja 5 de outubro de 1988, 17 horas, Congresso Nacional todo unido, Assembleia Nacional Constituinte toda unida, e Ulisses Guimarães promulga a nossa Constituição. Promulga ou outorga, pessoal? Fiquei em dúvida. Ulisses Guimarães promulgou ou outorgou a Constituição de 88? Promulgou? Exatamente, promulgou. Lembra que outorga é uma imposição, é um regime autoritário. E a promulgação pressupõe um regime democrático de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita exatamente para elaborar uma Constituição. Então, foi promulgada, tá? Então, imaginemos que hoje seja 5 de outubro de 1988, seja 17 horas, né? E o Ulisses Guimarães acabe de promulgar a Constituição do Brasil. Então, veja, naquele dia eles falaram, pessoal, todos os congressistas, daqui 5 anos nós vamos fazer uma revisão dessa Constituição, por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. O que é a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional? É metade mais um, tá? Isso é a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, tá? E veja, aqui fala que é em sessão unicameral. Nós sabemos que o nosso poder legislativo, ele é unicameral perante os municípios, ou seja, a Câmara de Vereadores só possui a Câmara de Vereadores. Nos estados, nós temos as assembleias, em que nós temos só a figura dos deputados estaduais, tá bom? Agora, em âmbito federal, esse poder legislativo, ele subdivide, ele possui 2 câmeras. Nós temos câmeras unicameral. Câmaras, vamos lá, câmaras. Nós possuímos no Congresso Nacional 2. Nós temos quem? Nós temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado Federal. Então, por isso que nós falamos que o nosso poder legislativo federal, ele é bicameral, tá? Então, a maioria das leis são sempre votadas, primeiro, dependendo da iniciativa, né? Ou vai ser, geralmente o que mais acontece é votado na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado Federal. E aí, uma vez aprovado, vai para o presidente para sanção. Neste caso, dessa revisão constitucional, do artigo 3º, veja, eles já previram que a sessão seria conjunta, seria todos os deputados junto com todos os senadores, em sessão unicameral. E eles teriam que votar pela maioria absoluta para fazer o quê? Essa revisão à Constituição. Exatamente para quê, pessoal? Como era um período de adaptação, eles colocaram esse prazo de 5 anos, exatamente porque se precisasse mudar, reformar a Constituição para que melhorasse a vida dos cidadãos brasileiros, poderia ser feito. Tá? Então, por isso que, em 1993, houve essa revisão. Veja, esse artigo 3º, ele previu que deveria haver essa revisão 5 anos depois da promulgação da Constituição. Por isso que nós falamos que o artigo 3º, ele é uma norma exaurida. O que é uma norma exaurida? É aquela que já produziu efeito. Ou seja, é aquela norma que, é igual você fala, imagina o seguinte, eu vou comemorar o meu aniversário de 20 anos. Então, veja, quando você tem 18, 17, 19 anos e fala que você vai fazer uma baita de uma festa quando você tem 20 anos, então essa norma está para o futuro, ou essa festa está para o futuro. Quando você tem 21, 22, 23, a data do seu aniversário, a sua festa já foi feita. Então você pode até falar que o seu aniversário já foi exaurido. Por quê? Você já fez a sua festa. Então a mesma coisa acontece com essa norma. Norma exaurida é aquela norma que já produziu eficácia, é aquela norma que está lá atrás, ok?
Então, veja, o artigo 3º. Voltando ao meu material. Então, o poder constituinte derivado, que pode ser revisor, reformador e decorrente, o revisor, nós já vimos que o artigo 3º da DCT é considerado uma norma exaurida, porque já foi feita essa revisão, tá bom? Então, esse revisor já foi feito, norma exaurida. Próximo, reformador. Pessoal, quando nós falamos em poder constituinte derivado reformador, é a possibilidade de reforma da Constituição. Nós sabemos que as constituições no mundo, elas são classificadas em constituições imutáveis, constituições rígidas, semi-rígidas e flexíveis. As constituições flexíveis, elas podem ser modificadas pelo mesmo processo da lei ordinária, tá? Pelo mesmo processo da lei ordinária. E hoje, pessoal, só para vocês terem ideia, tem um quórum para iniciar os debates, mas na hora da votação, nós temos leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional com menos de 10 votos favoráveis. Tinha 11 pessoas no momento da votação, tá? Tinha 11 pessoas. E só um foi contra e os outros 10 foram a favor. Então, veja, a Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Olha que absurdo. Uma lei foi aprovada com apenas 10 pessoas, 10 votos. Tá? Então, veja, quando a Constituição ela é flexível, ela permite esse tipo de modificação, que é extremamente perigosa. Você mudar um texto da Constituição com uma minoria do Congresso Nacional. Então, veja, por isso que a nossa Constituição ela não é considerada flexível, muito menos tem alguns doutrinadores que defendem que a nossa Constituição é semi-rígida, tá? Agora, a maioria considera que a nossa Constituição ela é o quê? Ela é rígida. Ela é rígida, tá? Por que ela é rígida? Porque a mudança do texto constitucional é um processo mais dificultoso do que você aprovar uma lei complementar, do que você aprovar uma lei ordinária, tá bom? Para isso, vamos ao artigo 60 da Constituição Federal, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, artigo 60 da Constituição Federal. Aqui, a subseção 2 fala exatamente do que? Da emenda à Constituição, tá? Ou seja, a possibilidade desse poder constituinte, tá? Deste poder constituinte reformador. Veja, 1. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3, nós temos a legitimação. Quais são as pessoas que podem propor uma emenda à Constituição? Quais são os entes legitimados a mudarem o texto constitucional? Tá? Então, veja que não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Então, para que haja a proposta de emenda à Constituição, veja, no mínimo 1/3 da Câmara dos Deputados. É você dividir ali os 513 deputados, tá? 513 deputados dividido por 3. Então, veja, 513 dividido por 3 são 171 deputados. São 171 deputados. Então, veja que, para que haja a mudança da Constituição, é necessário que, no mínimo, 171 deputados assinem, tá, essa proposta de emenda à Constituição. Ou 1/3 do que? Do Senado Federal. Ou seja, no mínimo, 27 senadores. 27 senadores para fazer essa proposta de emenda à Constituição, tá? Que é a famosa PEC, Proposta de Emenda à Constituição. 2, o presidente da República é o segundo legitimado. Então, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, tá? E mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Então, veja, mais a metade das assembleias legislativas. Pessoal, quantas assembleias legislativas nós temos? Nós temos 26 mais o Distrito Federal, não é? Então, veja, mais a metade, são 14. Então, eu preciso, no mínimo,
14 assembleias legislativas, tá? Para fazer essa proposta de emenda à Constituição. Lembrando a vocês que manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, essa maioria relativa de seus membros é simplesmente a maioria dos presentes naquela votação, tá bom? Não precisa de qualificação. Então, veja, esses são os 3 legitimados para propor essa emenda à Constituição. Olha o parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio. Nós vamos falar logo abaixo das limitações, tá? Nesse caso, circunstanciais, para fazer uma emenda à Constituição. Então, veja, no Brasil, nós tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro recentemente, salvo engano, acho que tem uns 2 anos. Houve uma intervenção federal na saúde, tá? Lembram que estava um caos lá no Rio de Janeiro? Aí houve uma intervenção federal na saúde. Então, veja, durante a vigência de intervenção federal, não pode haver emenda à Constituição. Muito menos Estado de Defesa e Estado de Sítio, tá? Que nós vamos estudar também. Parágrafo 2º. Agora aqui tem como deve ser modificado a Constituição. Olha só. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Pessoal, como isso funciona? Primeiro vota-se na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal. Então, primeiro vai na Câmara dos Deputados, em 2 turnos. Então, isso vai ser apresentado ao PEC, vai pela Comissão de Constituição e Justiça, depois eles vão, se for constitucional, eles vão marcar o plenário. No plenário, vai ser votado um primeiro turno, depois um segundo turno. Lembrando que cada um dos turnos é obrigatório o quê? Considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Pessoal, é muito difícil mudar uma Constituição Federal, tá? Por quê? 3/5 dos votos. Isso dá um total de 308 deputados. Então, 308 deputados têm que ser favoráveis a essa emenda à Constituição, tá? Essa emenda à Constituição. Quando a gente vê aqui o Senado Federal, a mesma coisa, tá? Nós precisamos de quê? Nós precisamos de 49 senadores votando no mesmo sentido, ok? Então, por isso que o processo de mudança da Constituição é muito mais difícil. Por isso que nossa Constituição ela é considerada rígida. Por quê? Porque é difícil mudá-la, tá? Lembrando a vocês que o texto constitucional ele pode sofrer mudança em todos os seus artigos? Sim, todos os seus artigos podem sofrer mudança, todos. Não existe nenhum artigo que não possa sofrer mudança. Aí vocês vão ler a doutrina e vai falar assim, não, tem doutrinadores que falam que o parágrafo 4º ele é imodificável. Ele é imodificável. Pessoal, essa é uma informação equivocada, tá? Por quê? A famosa cláusula pétrea, que está exatamente no parágrafo 4º, ela prevê o seguinte, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então, veja, a federação não tem como mudá-la. Nós podemos mudar, sim, o regime presidencialista para parlamentarista. Nós podemos mudar, mas a forma federativa nós não podemos. Tá bom? 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Eu não tenho como abolir, tá? Eu não tenho como abolir esse direito. A separação dos poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. Eu não posso abolir também essa separação dos poderes. E os direitos e garantias individuais, eu também não posso abolir. Mas veja, eu avisei a vocês o seguinte, todo e qualquer artigo da Constituição pode ser modificado. Essa cláusula pétrea do parágrafo 4º pode sofrer modificação? Claro que pode. Não pode haver o que? A abolição desses direitos.
tá? Inclusive, tem alguns precedentes, algumas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal exatamente reforçando essa ideia. Falou assim, olha, mesmo no caso, tem livros ali, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que ele fala exatamente isso, que mesmo no caso das cláusulas pétreas, o que a Constituição proíbe é sua abolição. Mas pode haver modificação? Sim. Ampliando ou restringindo o alcance? Sim. Mas não pode haver o que? A abolição. Tá? Agora, isso é um entendimento, veja, doutrinário, porque até hoje nós não tivemos nenhum caso real para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de falar que, do parágrafo 4º sobre a abolição ou essas limitações. Tá? Então, isso mais está no plano do direito doutrinário. Ok? Pessoal, até aqui, tá tranquilos? Próximo. Então, tá beleza. Então, voltando. Então, vejam, estamos falando sobre o poder reformador, lemos então o artigo 60 da Constituição Federal, e aqui nós temos as limitações. No parágrafo 4º, né, eu já falei para vocês que é a cláusula pétrea, que não pode abolir qualquer um daqueles 4 incisos, mas de acordo com a doutrina pode ser modificados, tá bom? E quando nós falamos em limitações, nós temos limitações expressas e temos limitações implícitas, tá? Limitações expressas, nós temos aí a regra do parágrafo 4º, né? Nós temos limitações formais, circunstanciais e materiais, tá? Limitações formais, ou também chamada de procedimentais. Pessoal, para que eu faça a modificação da Constituição, é necessário que haja uma maioria qualificada, ou seja, só por 3/5 dos membros de cada uma das casas, tá? Votada isso em 2 turnos, ok? Subjetiva. Isso é exatamente o que? Limitações expressas formais objetivas. E as limitações expressas formais subjetivas? É exatamente a legitimidade. Nós sabemos que só pode modificar a Constituição quem? 1/3 do Congresso Nacional, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o presidente da República e mais a metade das assembleias legislativas. Sendo que cada uma delas tem que manifestar pela maioria relativa. Tome cuidado, que pode cair na prova de vocês, falando que é pela maioria absoluta de cada uma essas assembleias. Está errado. Lá, o artigo deixa bem claro, é maioria relativa, o inciso 3º do artigo 60 da Constituição Federal. Tá bom? Nós falamos também sobre as limitações expressas circunstanciais, que são o quê? Não pode haver a modificação da Constituição durante a intervenção federal, durante o estado de defesa, durante o estado de sítio, ok? E nós temos as limitações implícitas, ou seja, a doutrina fala que tem algumas coisas que não tem como mudar. Por exemplo, nós sabemos que o titular do poder é o povo. Nós temos como mudar uma Constituição para falar assim, ó, a partir de agora, o titular do poder não será mais o povo brasileiro, e sim vai ser determinada pessoa? Não pode. Então, isso é uma limitação implícita, tá? A mesma coisa, tem como nós mudarmos os legitimados do artigo 60, tá? A maioria da doutrina entende que também não, isso é uma limitação implícita ao texto constitucional, tá bom? Pessoal, núcleo rígido, imutável, também chamado cláusulas pétreas, é o parágrafo 4º que nós acabamos de ler, tá? Agora, mutação constitucional. Pessoal, o que é mutação constitucional? Mutação constitucional, ela pode acontecer de 2 ordens, tá? É você mudar a Constituição através de emendas à Constituição, como nós já vimos, e nós podemos mudar a Constituição através de interpretações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, veja, mutação constitucional é mudar a Constituição, e eu tenho essas 2 formas. Uma por emendas à Constituição, que é o processo legiferante, tá? Legislativo, que já vimos, tá? Que faz parte do poder reformador. E agora eu vou falar para vocês o que? A mutação constitucional em cima das interpretações do Supremo Tribunal Federal.
Então, veja, o Supremo, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, ele é o quê? Ele é considerado o guardião da Constituição Federal. Tá? Ele é o guardião da Constituição Federal. Pois bem, como isso funciona? Toda vez que há uma celeuma, uma dúvida a respeito de determinada norma infraconstitucional ou até mesmo constitucional, lembre que a nossa Constituição de 88 pressupõe que todas as regras esculpidas em 1988, todas elas são compatíveis entre si, tá? Compatíveis entre si. Por exemplo, eu tenho no artigo 5º ali o direito à publicidade, mas eu tenho o direito também à intimidade. Então, veja, quando você começa a olhar os dois direitos, esse direito à intimidade, por exemplo, o direito à inviolabilidade das cartas, da privacidade, etc. Esse é o direito imutável? Não, não é um direito imutável. Tanto é que o Supremo já fez interpretação, tá? Falando que, no caso dos presos, o direito epistolar do preso de escrever uma carta e mandar para alguém é um direito imutável? Ninguém pode mexer nas cartas do preso? Não. O Supremo falou que, de um lado, eu tenho o direito à intimidade, eu tenho o direito epistolar, eu tenho o direito à preservação da comunicação, só que, do outro lado, eu tenho o direito que a ordem pública, a preservação de vida de pessoas. Então, aconteceu de presos estavam usando desse direito para passar informações para traficantes, para grupos de extermínio, para matar juízes, para matar agentes penitenciários. Então, o Supremo fez uma interpretação da Constituição e permitiu que fosse devassada, sim, essas correspondências, tá bom? Isso mediante autorização judicial. Ok. Então, veja, o Supremo, ele é o guardião da Constituição. Toda vez que houver um conflito, o Supremo ele vai fazer uma interpretação e vai fazer também um controle da Constituição. Por quê, pessoal? Pode acontecer de um presidente, por exemplo, propor uma emenda à Constituição e o Supremo entender que essa emenda à Constituição fere os demais preceitos constitucionais. Tá? Então, veja, quando isso acontece, qualquer um dos legitimados para apresentar uma ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade, melhor dizendo, ação direta de constitucionalidade, ou um ADCOM, ação declaratória de constitucionalidade, ou a ação ADCT, não, desculpa, a ação de descumprimento de preceito fundamental também, a ADPF. Então, veja, todas essas ações, o guardião é o Supremo Tribunal Federal. Ele que vai fazer uma compatibilidade com o texto da Constituição, tá bom? Então, pode acontecer de uma emenda aprovada no Congresso Nacional do Supremo declarar sua inconstitucionalidade, como já o fez no passado, tá bom? Pois bem, tudo isso eu estou querendo mostrar para vocês o quão é importante a função do Supremo. E no Supremo existe a possibilidade do quê? Do Supremo mudar de entendimento, tá? E aí tem um caso bem interessante, que aí a gente vê na prática essa mutação da Constituição, essa mutação constitucional. Nós temos uma lei, a Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Tá? Lei 8.072/90. Então, ou seja, essa lei foi aprovada no ano de 1990, ou seja, apenas 2 anos depois da nossa Constituição Federal. Tá? Neste ano, pessoal, o nosso Congresso Nacional colocou o seguinte, que o regime de cumprimento de pena para as pessoas que cometessem um crime hediondo, exemplo, latrocínio, matasse alguém para roubar, para subtrair bens à vítima, tá? Então, veja, um crime desse considerado hediondo, a pessoa que cometesse esse crime, ele ia cumprir a pena, toda a pena, no regime integralmente fechado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não teria direito à progressão da pena. Vocês vão estudar comigo ou com qualquer outro professor da casa, que quando vocês estudarem a teoria das penas, vocês vão ver o seguinte, que toda pessoa condenada,
ele tem direito à progressão da pena. Tá? O artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A, B e C do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena. Quando a pessoa é condenada a uma pena superior a 8 anos de reclusão, o início de cumprimento de pena dele é regime fechado. Se ele recebe uma pena superior a 4, mas não excede a 8, ou seja, até 8 anos de reclusão, o regime é semiaberto. E se ele pega uma pena igual ou inferior a 4 anos, o regime é aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dependendo do tamanho da pena, ele vai cumprir essa pena. Ele vai direto para o presídio, num presídio de segurança máxima, tá? Ou ele vai para a colônia agrícola industrial, tá? No caso aí, por exemplo, do regime semiaberto, ele vai trabalhar durante o dia e à noite ele vai dormir na cadeia. Tá? Ou no caso do regime aberto, que tem a casa de albergado, tá? Em que a pessoa vai cumprir a pena dele, e ele vai, durante o dia ele está tranquilo, à noite ele pode ir para a casa do albergado, como na maioria dos estados não tem a casa de albergado, ele fica na sua casa, mas ele pode, nos finais de semana, ele ter alguma atividade, tá? Participar de encontros e etc., para voltar ao convívio social. Então, veja, eu tenho 3 possibilidades: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Tá? A Lei 8.072/90, nesse ano de 1990, ele falou assim, não, a pessoa que comete um crime hediondo, ele vai cumprir toda a pena dele no regime integralmente fechado. Ele não vai passar para o regime semiaberto para o regime aberto. Isso que foi decidido. Na época, os advogados acharam isso um absurdo, entraram com vários pedidos e esses pedidos chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, pasmem, entre o ano de 1990 até o ano de 2005, veja bem, até o ano de 2005, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a Lei 8.072/90, o seu artigo 2º, que falava que o regime de cumprimento de pena era integralmente fechado. Tá? Então, veja, até 2005 o Supremo teve esse entendimento. Com o passar dos anos, nós sabemos que os ministros do Supremo, muitos deles chegam na idade limite e eles aposentam. Quando eles aposentam, aí o presidente da República, o único legitimado, ele pode indicar qualquer pessoa ao STF. E aí existe a mudança de membros do STF. Tanto é que esse ano, o decano Celso de Mello, ele vai completar 75 anos. Tá? E aí ele vai sair, e aí tem a possibilidade do presidente Bolsonaro indicar uma nova pessoa. Tanto é que vocês sabem dessa discussão do Sérgio Moro, que todo mundo achava que ele seria indicado, mas ele acabou rompendo com o governo, então perdeu essa chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então veja, com a mudança dos membros da Suprema Corte, existe a mudança de entendimento. Tá? E aí, no ano de 2005, o Supremo, mudando essa composição, na hora que eles vão julgar um HC lá, eles entendem que os membros do Supremo entendem que fere ao princípio da individualização da pena, fere o princípio da humanidade e julgam inconstitucional esse regime de integralmente fechado. Então veja, pessoal, que isso é o quê? Uma mutação constitucional. É uma mudança da Constituição. Tá? Houve o quê? Houve uma mudança de entendimento, de interpretação da Constituição. Tá? Então esse é um exemplo, e na verdade nós temos vários outros exemplos que no decorrer dos anos o Supremo muda seu entendimento. Ok? E olha só, para que vocês... acontece muito de cair em provas alguns termos. Deixa eu só colocar aqui. Alguns termos jurídicos que muitas vezes, quando cai, a gente fica sem saber o que é. Tá? Então, veja, olha que eu coloquei aqui para vocês: derrotabilidade, tá? Ou defeasibility. O que significa isso? Pessoal, isso significa o seguinte:
é a possibilidade de o legislador antever todas as possibilidades de entendimento do enunciado que ele elabora. Então, veja, é a impossibilidade. Não tem como o legislador ele fabricar uma lei e imaginar quais serão as consequências dessa lei. Tá? Não tem como ele imaginar todas essas consequências. Então, por isso, certos acontecimentos ocorridos no mundo social podem configurar com exceção a regra prevista pelo legislador, ou seja, derrotando-a. Tá? Um exemplo de derrotabilidade. No Código Penal, nós temos o artigo 124, 125, 126. Esses artigos do Código Penal, eles proíbem o quê? Eles incriminam, na verdade, o quê? O crime, o aborto. Eles incriminam o aborto. Ou seja, no Brasil, a mulher tem direito de abortar? Não, não tem direito. Se ela abortar, ela comete o crime do artigo 124, tá? Veja, o próprio Código Penal, no artigo 128, ele prevê duas possibilidades apenas, tá? Da mulher abortar. Uma, estado de doença, e outra, no caso de estupro, tá? Se a gravidez é proveniente de estupro. Só nesses dois casos. Se vocês forem analisar, tem mais ou menos, eu acho que alguns anos aí, acho que mais de 5 anos, em que o Supremo ele foi instado a manifestar sobre o quê? Sobre o aborto dos bebês anencéfalos. Ou seja, aqueles fetos que não têm cérebro e que, quando nascem, eles têm uma média de vida ali 2, 3 horas depois do nascimento. Tá? Então, veja, o Supremo ele debateu muito e ele chegou nessa DPF e ele determinou que todos os fetos que forem comprovados que não possuem cérebro, a mulher também pode abortar. Tá? Então, veja, isso é derrotabilidade. Por quê? Porque o legislador previu o quê? Que não pode, a mulher só pode abortar em 2 situações. E hoje, o nosso Supremo criou mais uma outra situação. Por quê? Porque o legislador não sabe. Quando ele fabrica uma lei, ele não tem como antever todas as possibilidades, o que vai acontecer no mundo social. Tá? Então, por isso que existe essa possibilidade de derrotabilidade na norma jurídica. Ok? E para a gente finalizar essa primeira parte aqui, o que é poder constituinte, né, decorrente? Pessoal, esse é o poder dado aos estados e ao Distrito Federal de elaborar as suas constituições, tá? Então, veja, os 26 estados que compõem a República Federativa do Brasil, eles têm, de acordo com o poder constituinte decorrente, a possibilidade de elaborar suas próprias constituições, respeitando o norte traçado pela Constituição Federal. Então, veja, esses estados não podem contrariar a Constituição Federal, mas eles podem normatizar as suas regras, tá? Desde que não contrarie a Constituição, eles são livres para normatizar as regras de cada um dos estados, ok? Pois bem, no Distrito Federal, nós não temos Constituição aqui do Distrito Federal. Nós temos o quê? Lei orgânica. Tá? Então, veja, o Distrito Federal tem lei orgânica e os Estados-membros têm as constituições estaduais. Lembrando a vocês que o Distrito Federal é um mix, tá? É um misto entre município e Estado. Então, é um ente sui generis, o Distrito Federal, que nós vamos depois trabalhar sobre isso. Cai muito em prova de concurso o seguinte, os municípios podem possuir constituições municipais? Não, tá? Os municípios, eles não possuem o poder constituinte decorrente. Então, o poder constituinte decorrente, ele é próprio dos estados e do Distrito Federal. Os municípios, eles possuem as suas leis orgânicas, mas não é considerado como o quê? Poder constituinte decorrente. Então, lembre muito bem disso, tá bom? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Da minha parte, não. Então, beleza. João, Tranquilo. Jessiclé, tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. Pessoal, então nós vamos entrar aqui no preâmbulo
da Constituição, tá? O preâmbulo, lindo, foi lindo quando Ulisses Guimarães leu isso no dia 5 de outubro de 1988. Olha só que legal. Preâmbulo. Veja, o que Ulisses Guimarães leu naquele dia? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, é lindo, 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 lindo esse preâmbulo, tá? E esse preâmbulo, pessoal, ele já teve várias discussões sobre essa força normativa deste preâmbulo. Tanto é que, exemplo, a Constituição do Acre, ela também tem um preâmbulo, só que lá ela não tem essa parte final aqui, ó, sob a proteção de Deus. Então, veja, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa Constituição do Acre, falando que o preâmbulo da Constituição Federal fala que tem que ter a proteção de Deus. Então, esse pedido foi no sentido de que todas as constituições dos estados deveriam também ter essa parte sobre a proteção de Deus. E o Supremo, pessoal, ele falou que não, ela não tem força vinculante, tá? E aí, por isso, surgiram 3 teorias, tá? Para falar sobre para entender o preâmbulo, tá? Então, nós temos 3 teorias: a teoria política, a teoria jurídica comum e a teoria especial. Então, veja, teoria política. Essa teoria política foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é também chamada de quê? De teoria da irrelevância, por considerar que o preâmbulo constitui apenas um discurso político. Para o Supremo, o preâmbulo da Constituição Federal, a primeira parte da Constituição Federal, nada mais é do que um discurso político, uma carta de intenções do poder constituinte originário, ok? Então, esse é o posicionamento do Supremo, teoria da irrelevância do preâmbulo. É simplesmente um discurso político como qualquer outro. Não tem força vinculante. Então, esse é o posicionamento adotado pelo STF. Pois bem, teoria jurídica comum. Pessoal, a teoria jurídica comum defende o seguinte, também chamada de tese de plena eficácia do preâmbulo. Então, veja, trata-se de teoria minoritária e considera que, se ele foi criado pelo poder constituinte originário, possui eficácia normativa, prescritividade, como qualquer outra norma constitucional. Ou seja, ela manda e todas as outras demais constituições deveriam o quê? Obedecer. Então, veja, essa plena eficácia do preâmbulo, ela é uma corrente minoritária que adota essa teoria jurídica comum. Tá bom? Agora, a maioria da doutrina defende que o preâmbulo é uma teoria específica, ou seja, também chamada de tese de relevância jurídica indireta. É a teoria majoritária e considera que o preâmbulo prevê a forma de Estado, que é a federação, a forma de governo, que é a república, o regime de governo, que é o regime democrático, né, de direito, o Estado teísta, Deus, tá? Mas não tem o quê? É um Estado teísta, mas ao mesmo tempo laico. Isso quer dizer o quê? Que acreditamos em Deus, mas não adotamos nenhuma religião, tá? Então, a Constituição de 1988, nós podemos falar que ela é uma Constituição teísta, porque acredita em Deus, mas ela é uma Constituição laica, porque não adotou qualquer religião.
tá? Então, por isso que a maioria da doutrina entende que o nosso preâmbulo, ele é o quê? A tese é de relevância jurídica indireta por todas essas informações, tá bom? Mas lembrando a vocês que o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria política, falando que o preâmbulo é simplesmente um discurso político. Não tem força vinculante. Certinho? Tranquilos? Alguma dúvida? Por enquanto não. Não, tranquilo. Ok. Pessoal, olha só. Nós vamos entrar agora nos métodos de interpretação constitucional, tá? Métodos de interpretação da Constituição. É uma matéria extremamente teórica. Extremamente teórica. E tem muita gente, não sei vocês, mas eu confesso a vocês que quando uma matéria é muito teórica, eu sempre tive dificuldade em assimilar esse conteúdo. Então, assim, se vocês comungarem dessa dificuldade que eu sempre tive, o que eu fiz para sanar ou para remediar esse defeito foi o quê? Ler várias vezes a mesma matéria. Para quê? Para que meu cérebro conseguisse o quê? Reter essas informações. E, pessoal, isso é muito importante você saber sobre interpretação, sobre hermenêutica constitucional. Por quê? Porque cai demais em prova de concurso. Então, assim, não sei quais são as intenções de vocês, mas eu, desde a faculdade, eu sempre quis o quê? Concurso público. E principalmente os concursos no âmbito federal requer muito o conhecimento de hermenêutica constitucional. O que é hermenêutica constitucional? É o estudo da Constituição, é a interpretação da Constituição, tá? Só para vocês entenderem. Quando vocês são jovens, mas eu que já tenho filhos, e vocês podem olhar também os seus pais. Os seus pais, quando eles nasceram, e principalmente hoje, você olhando para os seus pais, você vê o jeito que são os seus pais, as atitudes dos seus pais, as culturas dos seus pais e os gostos dos seus pais, não é? Então, na maioria das vezes, é diferente do seu. Não é diferente do seu? É diferente de vocês, tá? Se vocês forem analisar as músicas que os seus pais gostam, é uma. As músicas que vocês gostam é outra. Então, veja, a norma constitucional, ela é igual um pai e um filho. Por quê? Imagine vocês, os seus pais, quando tiveram vocês, eles imaginaram que vocês seriam assim, assim, assado. Esse é o erro de qualquer pai. Eles imaginam, projetam nos seus filhos exatamente o que eles não conseguiram. Ou projetam nos seus filhos aquilo que eles acham que é mais importante, tá? Só que o filho, quando nasce, ele tem uma personalidade. E com a evolução, cada um vai sedimentando o quê? A sua própria personalidade, seus próprios gostos e etc. Por isso que nós temos muito conflitos com os nossos pais. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos individuais. Não tem como a gente ser exatamente a cópia, a réplica de nossos pais. Entenderam? A mesma coisa é a norma jurídica. Por quê? Quando o Congresso Nacional ele fabrica uma determinada norma, os deputados, os senadores, eles têm um tipo de pensamento, tá? E fabricam aquela determinada norma. Quando essa norma nasce, ela entrando no mundo jurídico, todas as pessoas que trabalham no mundo jurídico vão interpretá-la de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas íntimas convicções. Então, veja, as interpretações são díspares, são diferentes. Então, uma norma, a partir do momento que ela está no mundo jurídico, o que acontece? Ela pode ser interpretada completamente diferente do que os legisladores previram. Tá? Então, veja, isso é muito comum.
Então, isso é muito comum. Então, por isso que hoje, tá? Hoje, é muito importante a função do jurista. A função do jurista, além de conhecer o ordenamento jurídico, nós precisamos, pessoal, fazer o quê? Interpretar a lei. E muitas das vezes nós podemos fazer N interpretações. Um único artigo ele pode ser interpretado de várias formas. Tá? Só para vocês terem ideia. Exemplo, direito à vida. Ou melhor, princípio da dignidade da pessoa humana. Olha só como, dependendo do momento, olha o tanto que é difícil você fazer essa interpretação. Imagine vocês o seguinte, o direito ao aborto. Muitas mulheres, tá? Muitas ONGs defendem que, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a mulher é dona de seu próprio corpo. E caso ela engravide, essa gravidez seja indesejada, ela tem o direito de interromper essa gravidez. Então, veja, essa é uma interpretação que se faz em cima do princípio da dignidade da pessoa humana. Ok? Pois bem, os bolsonaristas, as pessoas, os religiosos, de uma forma geral, pessoal, já defendem o contrário. Já pensa o seguinte, olha, o princípio da dignidade da pessoa humana quer dizer o quê? Que eu tenho que preservar a vida e não é dado o direito a nenhum ser humano tirar a vida do outro ser humano de forma justa, tá? Então veja, ou melhor, de forma injusta, de forma injusta. De forma justa é possível. Então veja, com base nisso, eles fazem a interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana para quê? Para proibir a prática do aborto. Então veja, são interpretações de um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana. Então, assim, o Supremo, como ele é o guardião da Constituição, ele sempre é instado a se manifestar sobre a interpretação de leis federais, de leis estaduais, tá? Leis estaduais que ferem a Constituição. Em matéria tributária tem muito isso, o Supremo tentando apaziguar ali a guerra fiscal entre os estados, tá? Então veja, tudo isso é o que? Hermenêutica constitucional. É necessário que nós saibamos o que? Interpretar a Constituição. Tá? E o Supremo sempre o faz. Então, eu aconselho a vocês, nós vamos estudar aqui os métodos, né, de interpretação, e é muito importante que vocês façam, peguem, depois entrem no Google, coloca lá decisões do STF, interpretação, as mais diversas interpretações, para quê? Para que vocês vejam como é feito como o Supremo coloca isso em prática, tá bom? Tá no material de vocês, tá no livro, esse livro está na unidade 1, é só vocês entrarem lá que vocês vão encontrar tudo isso que eu coloquei aqui, tá bom? Então, veja, olha só esses métodos, tá? Então, veja, eu tenho primeiro os métodos e depois nós vamos falar sobre os princípios, tá? Método. O primeiro método de interpretação da Constituição, tá? Colocando em prática aí a hermenêutica constitucional, que é uma ciência que estuda a interpretação da Constituição. Então, veja, o primeiro é o método jurídico, ou também chamado de hermenêutica clássica. Então, veja, se eu adoto esse método, a Constituição Federal ela deve ser interpretada como se ela fosse uma lei. E aí eu apresento o quê? Quais são esses métodos? Filológico, também chamado de literal, ou também chamado de gramatical. Como é feito esse método? Eu simplesmente leio o artigo da Constituição e faço uma interpretação em cima daquele artigo. Uma leitura simples. Ok? Posso também fazer uma interpretação lógica. Aí eu vou ter que analisar todo o sistema irradiante da Constituição. Tá? Eu vou ter que analisar a lógica que está atrás da Constituição para fazer a interpretação de uma determinada norma. Tá? Eu posso fazer também uma interpretação histórica. Tá? Eu vou analisar uma determinada norma e vou analisar o que? Na história
do Brasil, na história das constituições, como foi feito, principalmente naquela norma, como foi feito o projeto de lei, como foi a discussão dentro do Congresso Nacional, qual foi a justificativa da proposição, tá? Quais foram as exposições de motivos que fizeram que mudasse aquela norma, que fizesse a inserção. Então, veja, tudo isso é o quê? É uma interpretação histórica de como aquela lei foi aprovada, ok? Tem também o sistema o quê? Teleológico, que analisa-se exatamente o que é a finalidade da norma. E tem também o genético, ou seja, é a análise da origem dos conceitos existentes na norma. Então, todas essas 5 possibilidades, ela é classificada dentro do quê? Do método jurídico ou hermenêutica clássica. Ok? Agora, eu tenho o método tópico problemático. Nesse sistema, pessoal, o Supremo ele analisaria o quê? O caso concreto para a norma. Então, veja, ele partindo de uma premissa o quê? De caráter prático. Ele pega o caso primeiro para depois encontrar a norma para resolver aquela situação. Esse é o método tópico problemático. Agora, o contrário dele é o método hermenêutico concretizador, tá? Para fazer a interpretação, no caso, o Supremo ou o jurista sairia da norma para um caso concreto, para um problema. Tá? Então, veja, ele é o contrário do tópico problemático. Eu tenho também um método científico e espiritual, que baseia-se exatamente no espírito, tá? Como um instrumento de integração política e social. Tá? A ideia desse método científico e espiritual é contribuir para a unidade social e combater os conflitos sociais. Na verdade, ele quer o quê? Apaziguar a sociedade. Esse é o método científico e espiritual. Já o método normativo e estruturante, ele entende o seguinte, que a norma é a ponta do iceberg, ou seja, se nós imaginarmos um iceberg, e no livro de vocês está exatamente essa foto, que a norma seria aquela pontinha que está visível sobre a água. Agora, a parte maior exatamente está abaixo da água, tá? Então, nesse caso, determina que a distinção entre a norma constitucional e o texto normativo tem que haver essa distinção. Tem que haver uma leitura do texto normativo. A leitura do texto normativo por si só não reflete a norma constitucional. Tá? Então, você tem que analisar toda a estrutura, não só a norma, como a própria Constituição, ok? E, por último, nós temos o quê? A comparação constitucional, tá? Então, veja, esse método, a interpretação ela é feita mediante a comparação de diversos ordenamentos constitucionais. Nesse caso, o principal defensor é Peter Haberle. Tá? Ele defende o comparatismo como método de interpretação, como um dos métodos de interpretação. Pessoal, como funciona isso na prática? Como eu falei a vocês, isso aqui é matéria extremamente teórica. Nas provas de concurso, você precisa identificar o quê? Todos esses aqui, você pode ver que eu coloquei em negrito o que identifica cada um desses métodos. Porque numa prova objetiva, ele vai confundir, ele vai colocar o conceito, por exemplo, do hermenêutico concretizador e vai falar que ele é tópico problemático. Então, você precisa saber quais são as palavrinhas-chave de cada um desses métodos para, numa prova objetiva, você identificar. Tá bom? Então, qual o conselho que eu dou a vocês? Estudem esses métodos várias vezes, durante aí as próximas 2 semanas, para que o seu cérebro consiga gravar essas palavrinhas mágicas, mnemônicas, de cada um desses métodos. E depois vocês têm que fazer muitas questões de concurso, tá? Exatamente para fixar isso. É assim que a gente consegue, numa prova objetiva, atingir mais de 80% de acertos, tá bom? E para a gente finalizar a primeira parte da nossa aula,
eu vou falar para vocês quais são os princípios de interpretação hermenêuticos, tá? Quais são os princípios que geralmente o Supremo utiliza, tá? Pessoal, dependendo do doutrinador, vai diferenciar esses princípios. Eu trouxe aqui para vocês, com base no livro, os principais princípios de interpretação, tá bom? São eles: princípio da unidade da Constituição, efeito integrador, máxima efetividade, da justeza, ou também chamado conformidade funcional, da harmonização da Constituição, da força normativa da Constituição, da interpretação conforme a Constituição e, por último, a teoria dos poderes implícitos. Então, veja, esses são os principais princípios de interpretação do texto constitucional. Primeiro, da unidade da Constituição. Quando o Supremo aplica esse princípio da unidade da Constituição, ele considera que a Constituição, na sua totalidade, ele vai fazer o quê? Uma interpretação sistêmica da Constituição, tá? Olhando a Constituição como um todo, ok? Já o efeito integrador, ele prioriza critérios que favoreçam a integração política e social. Tá? Ou seja, a ideia é integrar a política e a sociedade, os direitos que vão proteger esses dois entes, tá bom? Quando o Supremo utiliza da máxima efetividade, ele vai priorizar o quê? O sentido que dê maior efetividade social, tá? Então, principalmente ali no artigo 6º, no artigo 7º, os direitos ali extensíveis para as mulheres, o direito, por exemplo, da paternidade. Pessoal, o direito da paternidade, antes era só 5 dias, tá? Hoje, se você for analisar, principalmente em casos terríveis, em que a mulher morra, faleça, o homem vai ter direito de ficar com um neonato pelos próximos 6 meses. Então, veja que isso é uma interpretação que vai efetivar exatamente o quê? O caráter social, tá bom? Justeza, conformidade funcional. Nesse caso, vai evitar o quê? O sentido que subverta a divisão funcional dos poderes. Então, ou seja, se existe alguma norma que está dando maior poder a um determinado ente, o Supremo, fazendo a interpretação, aplicando o princípio da justeza ou da conformidade funcional, vai aplicar o check and balances para que haja o quê? A harmonia entre os 3 poderes. Tá bom? Princípio da harmonização. Ele evita o sacrifício total de um bem jurídico em face de outro. Tá? Por exemplo, pessoal, princípio da harmonização. Imagine vocês o seguinte: o direito à intimidade e o direito à publicidade. Imagine vocês o seguinte: hoje nós estamos em período de quarentena. Então, hoje nós somos enclausurados em nossas casas, em nossos apartamentos. Então, imagine, eu estou, por exemplo, dando aula para vocês e na frente aqui do meu escritório tem um outro prédio. Imagine que eu veja pessoas num determinado apartamento fazendo sexo. Eu posso filmar essas pessoas fazendo sexo pela janela e colocar, por exemplo, no YouTube? Pessoal, eu não posso, porque a Constituição Federal, ele protege o direito à intimidade. E eu estou invadindo a intimidade do outro, tá? Mesmo que a janela esteja aberta, não esteja fechada, mas eu estou invadindo a intimidade da outra pessoa, tá? Diferentemente aconteceu naquele caso de uma modelo, não vou falar o nome dela, em que, na verdade, 2 modelos, em que fizeram sexo na praia, no mar. Então, veja, aí tinha um paparazzi, filmou aquilo ali e colocou na internet. E as modelos acharam ruim, entraram com pedido para tirar as imagens da internet. Não conseguiram. Não conseguiram. Tá? Por quê? Porque, nesse caso, o Supremo ele viu exatamente o quê? Se a pessoa não quisesse que a sua intimidade fosse devassada, a pessoa não ia fazer sexo no local público. Então, se ela fez no local público, infelizmente, azar. Ela vai ter que aguentar as consequências do seu ato. Tá? Então, veja, isso são harmonizações. Então, o princípio da intimidade, ele vai ser protegido quando a pessoa
for realmente devassada na sua intimidade. Não é o caso da pessoa que faz sexo numa praia, tá bom? Outro princípio, força normativa da Constituição. Então, veja, aqui prioriza soluções que possibilitem a atualização normativa, eficácia e a permanência da Constituição de 88, ok? Penúltimo, interpretação conforme a Constituição. Isso acontece muito, o Supremo usa muito desse princípio. Busca o sentido que melhor reflita os anseios da Constituição de 88, ok? E, por último, nós temos a teoria dos poderes implícitos. Sempre que a Constituição de 88 outorga competências, ela também concede implicitamente os meios necessários à sua efetivação. Pessoal, a melhor forma de vocês entenderem todos esses princípios é vocês indo no Google e colocando lá STF, STF, princípio da unidade da Constituição, efeito integrador, máxima efetividade, e você vai ver esses julgados. Por quê? Não tem nenhum desses princípios ou desses métodos que eu falei a vocês, não tem nenhum que sobressaia ao outro. Tá? Então, vejam, muitas vezes o Supremo vai utilizar um, vai utilizar dois, pode utilizar mais de um. Ok? Tudo depende do caso em que o Supremo vai analisar. Por quê? Nenhum é melhor do que o outro. Tá? Dependendo da situação, vai utilizar um, dependendo da situação, vai utilizar o outro. Ok? Certinho? Pessoal, com isso, vamos fazer um intervalo para depois nós terminarmos de fazermos a nossa revisão? Vamos? Vamos sim. Então, beleza. Então, 10 minutos de intervalo, daqui 10 minutos a gente volta. Até mais.